Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje, vou falar sobre fração, um assunto muito comum, mas também que as pessoas têm muita dificuldade. Depois de uma breve explicação, nós vamos resolver duas questões. Duas da VUNESP, uma do concurso da Guarda Civil de Osasco e outro de agente de ação social da Prefeitura de Campinas. Antes de partir para essas questões, queria retomar com você o que significa 3/5. Quando nós falamos em 3/5, é porque eu peguei uma certa quantidade, pode ser, por exemplo, de pessoas. Vou pegar essas pessoas, vou dividir em 5 grupos do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de pessoas. E se eu estou falando em 3/5, é essa porção aqui que gosta, que satisfaz determinada quantidade. Por exemplo, 3/5 das pessoas gostam de rock. Então, eu sei que 3/5 gosta, o que sobra aqui é a porção 2/5 que não gosta de rock. Se por um acaso o anunciado me fornecer a quantidade de pessoas envolvidas, então eu tenho assim, tava lá numa sala, mais 3/5 de 40 pessoas gostam de rock. Quantas pessoas que gostam? Como que eu faço para calcular? Nós vamos trocar esse D por uma multiplicação. E agora nós vamos multiplicar. O denominador aqui no 40 é 1. E aí você vai multiplicar 3 vezes 40 e 5 vezes 1. E aí é só dividir o 120 por 5 para você encontrar a resposta correta. Uma outra possibilidade é simplificar antes. Como é multiplicação, eu posso dividir o 40 por 5 e o 5 por 5. Tenho que dividir um número do numerador e outro no denominador pelo mesmo número, tá? Então, eu escolhi o 5, dividi 40 por 5 e dividi 5 por 5. E agora eu multiplico. Então, vai ficar 3 vezes 8, 24. E o denominador, 1 vezes 1, 1, ou seja, 24. A vantagem de simplificar, a gente trabalha com números menores. É a vantagem, né? E facilita o cálculo mental, porque possivelmente a maioria das pessoas faria 120 divididos por 5 e ia ter que fazer a continha ali no canto da prova, né? E do outro jeito faz de cabeça. Tanto faz, você deve fazer sempre daquela forma com que você se sinta mais seguro, né? Vamos para a primeira questão? Em um depósito, há 120 caixas, das quais 3/5 são de papelão, 33 são de plástico e as demais de madeira. Em relação ao número total de caixas, as de madeira correspondem a... Quer saber qual é a fração correspondente às caixas de madeira, né? Então, eu tenho 120 caixas no total. Eu sei que 3/5 são de papelão, então eu vou ter assim. Opa, eu vou ter caixas de papelão. Depois, existem caixas de plástico e existem caixas também de madeira. E juntas, essas caixas, elas totalizam 120 caixas. Eu sei que 3/5 dessas caixas são de papelão. Então, eu vou calcular papelão primeiro. Papelão vai ser 3/5 de 120. E eu acabei de falar que esse 120 pode se tornar uma multiplicação. A gente troca por uma multiplicação. E aí, nós vamos calcular esse valor do 3/5 vezes 120. Como que nós fazemos isso? Tirar esse 72 aqui, que a gente não fez essa conta, né? Eu vou multiplicar 3 vezes 120, isso dá 360. E 5 vezes 1 dá 5. Agora sim, nós dividimos 360 por 5, que vai dar 72. Ok? Então, eu tenho 72 caixas que são de papelão. 72.
33 de plástico. Eu não sei quantas são as de madeira, mas eu sei que no total são 120. Se o total são 120, faltam 15 caixas aqui para fechar 120. Entendeu? Da onde que veio isso aqui? É porque o total tem que dar 120, está no enunciado. Então, se eu já tenho 72, que é essa aqui, 33 está aqui. As demais só pode ser 15 de madeira. Agora, o que o enunciado quer com essas 15? Em relação ao número total de caixa, as de madeiras correspondem a qual é a fração. Então, agora nós vamos fazer assim, ó. Quando eu escrevi 3/5 de 120, é uma fração de 120, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou procurando uma fração de 120. Vou multiplicar por 120. Uma fração de 120, mas a resposta é 15. Então, qual é a fração de 120 caixas que vai me retornar, que vai valer, que vai dar 15? É isso que eu preciso descobrir. E como que eu descubro? Você deve lembrar lá das aulas de equação, que se eu estou multiplicando aqui, nós vamos passar esse 120 para o outro lado dividindo. Na verdade, eu gosto mais de falar que eu divido o 120 o primeiro termo e divido por 120 o segundo termo. Então, x vai ser igual a 15 sobre 120. Essa é a fração. Só que se você olhar aqui, dentre as alternativas, ela não existe. Então, nós vamos tentar simplificar. E como que a gente vai simplificar? A gente vai dividir numerador e denominador pelo mesmo número. O número que você tiver em mente. Eu vou dividir por 3. Por que 3? Porque 15 dá para dividir por 3. E eu faço de cabeça. E 120 divididos por 3, 40. A gente faz de cabeça. Agora, eu tenho que dividir de novo. Vou dividir, então, por 5. Se eu dividir por 5, fica 1. E 40 por 5, 8. Então, a fração é 1/8. Vamos para a próxima questão. Um cinema tem 3 salas para exibição, sendo que 2 salas têm 120 assentos cada e outra sala tem 200 assentos. Certo dia, cada uma dessas salas teve 8 sessões, ou seja, cada uma das salas exibiu 8 filmes. A sala com maior número de assentos teve 3 sessões com lotação máxima, ou seja, com todos os assentos ocupados por uma pessoa. 5 sessões com 80% da lotação máxima. Cada uma das salas com 120 assentos teve metade das sessões com lotação máxima, 2 sessões com 100 pessoas em cada sessão, uma sessão com 2/3 da lotação máxima e uma sessão com 45% da lotação máxima. Nesse dia, o total de ingressos vendidos foi. Então, nós temos que descobrir a quantidade de ingressos vendidos. Nós vamos descobrir primeiro a quantidade de ingressos vendidos na sala maior, depois na sala menor e juntamos tudo, tá? Então, primeiro nós vamos analisar somente a sala maior. Vamos ver o que o enunciado nos diz sobre essa sala. Essa sala tem 200 assentos e são 8 sessões. Ela teve 3 sessões com lotação máxima. Se ela teve 3 sessões com lotação máxima, são 600 pessoas. Já vou anotar aqui. 600 pessoas. Ela teve também 5 sessões com 80%. 5 pessoas com 80% da lotação máxima. Preciso, então, calcular 80% da lotação máxima. A lotação máxima delas são 200 pessoas. Então, eu tenho que calcular 80% da lotação máxima, que são 200. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir 200 por 100. Vai ficar 2. E eu divido 100 por 100, que fica 1. Então, 80 vezes 2
160. Então, mas ela teve 5 sessões com 160. Então, eu vou anotar em cima. Era 600 mais 5 sessões com 160. Agora, vamos falar da sala menor. São 2. Sala menor. O que o enunciado diz? Que ela teve. Cada uma das salas com 120 teve metade das sessões com lotação máxima. Metade das sessões com lotação máxima eram 8. Metade, 4. 4 com lotação máxima, cada uma com 120. Então, é 4 vezes 120. Isso dá 480 pessoas. 2 sessões com 100 pessoas, então mais 200. Uma sessão com 2/3, tá aqui, ó. Uma sessão com 2/3. Então, eu vou calcular o 2/3. 2/3 da lotação máxima, que são 120. Como que a gente vai fazer? A gente vai, pode multiplicar 2 vezes 120, que dá 240, e divido por 3. Ou, eu pego 120, divido por 3, que dá 40. Divido 3 por 3, que dá 1, e multiplico 2 vezes 40, 80. É uma sessão com 2/3, então é uma sessão com 80. E uma sessão, ainda tem mais uma aqui, ó, uma sessão com 45%. Então, 45% da lotação máxima, que é 120. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir o 120 por 10 e o 100 por 10, multiplicar e depois divido por 10. Ou eu faço 45 vezes 120 e já divido esse resultado por 100, obtendo aqui 54. Então, tem mais um grupo aqui, uma sessão com 54 pessoas. O que o enunciado quer saber? O total de pessoas que assistiram o filme. Então, a primeira sala, ela teve 600 mais 5 vezes 160. Isso já totaliza aqui 1.400 pessoas. Ela vai totalizar 480 mais 200 mais 80 mais 54. Dá 814. E a outra sala, que ainda é pequena, também é 814. Então, o total vai ser 1.400 mais 814 mais 814. Vai dar 3.028 pessoas ao todo. Portanto, bem, é isso. Se inscreve aqui no canal e continue estudando.